Boa tarde, iniciando aqui a transmissão mais de uma live, saudando a Irmandade a todos com a preciosa e graciosa paz do Senhor, que as bênçãos do Eterno, que são sem medida, sejam sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Pois bem, hoje o tema dessa live será sobre oração. Opa, eu estou aqui ansioso ao discorrer, ao explanar a respeito desse veículo poderoso que nos conecta com os céus. Oh, aleluia, glória a Deus. Pois bem, né? Nosso texto de base de apoio se encontra lá em Atos, capítulo 6, versículo 4, que diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eita, nós. Isso foi os pais da fé, né? Ou seja, os apóstolos, os seguidores diretos de Cristo. Ou seja, a sua base, a sua matriz, a sua raiz se iniciava sobre essas duas coisas, que é o fundamento, né, para a vida cristã. Eles perseveravam na oração e no ministério da palavra. Lá em Atos 2, 42, lá está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem uma frase que diz que o céu precisa estar em você antes que você possa estar no céu. Oh, aleluia. A alegria é um assunto sério no céu. Eita, nada deixa o céu até que algo deixe a terra. E para algo deixar a terra, a ministração da palavra, o louvor, a comunhão, a consagração, a santificação e as orações. Eita, nós. A oração sobe, milagres descem. Oh, é a mão de via dupla, né? É um dar e receber. Eita, glória a Deus, aleluia. A oração é o fio condutor que nos liga a Deus. A oração libera, eita nós, o poder dos céus para beneficiar o justo. A oração é o combustível do cristão. A oração é a atitude que se prolonga na ação. A oração é a respiração da alma. Eita, glória a Deus. Encurta a distância entre céu e a terra. Desengatilha o favor divino. Oh, aleluia. Muda o curso das coisas. Toca o impossível. Credencia a petição feita. Eita, endossada pelo aval soberano e supremo. Opa, voltando de novo aqui. Opa, deu uma paradinha aí. Ou seja, como eu estava falando, chega junto em sintonia fina aos propósitos de Deus. A oração tem faces como um diamante. E eu aqui quero colocar 6 facetas da oração. A oração, em primeiro lugar, é adoração, presta culto a Deus. Em segundo lugar, é louvor, ou seja, é uma oração cantada. Eita, nós. Terceiro, é pedido ou petição. Quarto, é súplica ou rouco, fala de humilhação. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da onipotente mão de Deus, porque ao seu tempo, né, ele venha vos exaltar. Oh, aleluia. Também fala de intercessão, fala de intervenção, clamor, imploração. Fala de comunicação, conversa direta, aberta e franca com Deus. Oração não é uma reza, ou seja, né, algo repetido e decorado. Se fala das coisas do coração. Eita, nós. É uma conversa aberta, direta, franca, né, daquilo que você esteja sentindo no momento. Também não um mantra, né? De ficar... Não, oração
tem passos. E a palavra de Deus, né, para poder respaldar, né, na palavra, no tocante às facetas da oração, lá em Atos 16, 25 diz, né, no tocante à adoração, presta culto. Lá diz assim essa narrativa bíblica: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. João 4, 24 diz: Deus é espírito, importa que os adoram, o adorem em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Partindo para o louvor, Salmo 150, versículo 6, é um salmo bem conhecido de todos que são cristãos, né? Que diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. No tocante ao pedido e à petição, lá em 1 Samuel 1, 27, fala sobre Ana, e diz lá a passagem: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. Eita, aleluia. Que eu lhes tinha pedido. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quarto, no tocante à súplica e rogo. Lá no livro de Salmos 143, versículo 1, diz assim: o Senhor ouve. Eita. A minha oração, inclina os seus ouvidos às minhas súplicas. Oh, aleluia. Escuta-me segundo as tuas verdades, segundo a tua justiça. Aleluia. Quinto, fala sobre intercessão. E lá nós vemos em Atos 12, versículo 5, que diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eita, aleluia, glória a Deus. E sexto, um tocante à comunicação. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Oh, aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus nos fala, trocando em miúdos, pegando um apanhado geral, né, que a oração faz parte do centro da vontade de Deus. Eita. A oração faz parte do meio da operação sobrenatural de Deus. A oração faz parte do eixo, né, do agrado do Eterno. Oh, aleluia, glória a Deus. E isso se vê, né, desde Gênesis a Apocalipse. E vemos, né, num discorrer, né, das Sagradas Escrituras, que desde o primeiro livro ao último, a oração era algo costumeiro, rotineiro, fazia parte, era um hábito para lá de bom. E que os personagens faziam bom uso desta ferramenta útil e proveitosa, desse instrumento de ação que move a poderosa mão de Deus. E nós, como cristãos, devemos fazer, enquanto aqui respirar, bom uso desse canal de bênção. Oh, aleluias, glória a Deus. E a oração é o termômetro da nossa saúde espiritual. A oração é o fenômeno central da vida religiosa. A oração é a condução de energia como um metal é condutor de eletricidade. Eita, nós. É o fio condutor que nos liga a Deus. A oração é a melhor sessão de terapia que existe no mundo.
Você fala, você desabafa, você extravasa seus temores, seus sentimentos, suas confidências, seus segredos, aquele que é o conselheiro. Um dos seus nomes é Conselheiro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você deita no divã, né? E fala para aquele que realmente pode te direcionar, te guiar, te coordenar, te orientar para as coisas desta vida. Davi, ele prestava, né? Costumo dizer, né? Ele se consultava antes com os profetas quando ele ia sair à guerra. Ele não ia sair à guerra, né? Por um afoito, por um impulso, por dizer que é valente, corajoso, não. Antes de ele tomar, né, uma decisão, ele se consultava primeiro para ver a direção e a orientação, né, de Deus para aquele negócio. Ele não ia de supetão com a cara e a coragem, não. Ele se planejava. E a gente tem que imitá-lo, né? Visto que a palavra de Deus nos diz que era um homem segundo o coração de Deus. E Deus, né, o amava porque ele tinha conduta, procedimento, sensibilidade, discernimento, percepção. Nossa, ele tinha uma série de coisas das quais nós também temos que adotar para as nossas vidas. Pois bem, vamos dando sequência aqui. Também a oração é a semente boa, bem adubada para a sua bênção na incubadora de Deus. Eita, nossa, glória a Deus. A oração é o melhor defumador na vida cristã do que o louvor, o testemunho, a caridade, a solidariedade, por aí por diante. A essência, o aroma, a fragrância da oração tem que estar impregnado, saturado na sua vida. Ou seja, as pessoas não podem até não notar, mas Deus percebe de longe. Aqueles que, no caso, fazem desta prática, Deus observa de longe, Deus detecta de longe. O Deus do monte e dos vasos, de longe, de perto. Aqueles que assim procede desta forma, ele vê, enxerga o cidadão aonde quer que ele se encontre aqui neste planeta Terra. Pois bem, a oração também é a arma mais poderosa na Terra. Eita, que aciona o dispositivo que muda e move os acontecimentos do mundo pela forte mão de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí Jesus Cristo, né, ensina para os discípulos. Eles pediram para que o mestre ensinasse a orar. Olha que coisa interessante. Eles não pediram para que o mestre ensinasse, né, no seu ministério de curas divinas, do fenômeno do poder sobrenatural, dos milagres, de operação de maravilhas. Ele não pediu isso, não. Os discípulos direto, né, eles pediram para o mestre, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ensinasse uma coisa que eles viam no mestre. Porque o mestre, ele tem uma prática, né, de oração, né, diária. E só para a gente ter uma ideia, né, segundo os entendidos no assunto, o mestre ele orava um turno de trabalho que são 8 horas. Eu já estive isso, né, em fábrica, em firma, né, das 2 às 10, das 10 às 6, das 6 às 2 da tarde. 8 horas, imagine. Então, ou seja, nos arremete para aquela classificação, né? A minha que eu batizo, né? Gente de oração.
gente que faz parte do círculo de oração, gente que tem a vida de oração. Eita, nós, como separar isso? Gente de oração, né? Visto que, né? Orar sem cessar, né? E isso tem a ver, né? Com a sua vida dedicada, disposta, destinada, determinada ao serviço cristão. Então, ou seja, mensagem, louvor, ensino, oração, jejum, comunhão, consagração, santificação, interação, integração com Deus em todo o tempo. Círculo, né, das pessoas que fazem da oração. Ou seja, no exercício, né, da comunicação que tira um tempo para poder, né, ter uma comunhão maior, uma ligação maior com Deus, e ele vai na arena da oração. Ele vai externar, exteriorizar, lançar para fora. Nós temos só a boca e o pensamento a falar com Deus, mas Deus, né, em contrapartida, ele usa, né, os meios que está à sua mão e à sua disposição, a natureza, os anjos, as sagradas escrituras, o leque da visão, da revelação, da profecia, vasos de honra e por aí por diante. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Pois bem, a oração, ela é simples, fácil, prática, é só usar a boca. E eu não sei se você é calouro, eu não sei se você é amador, eu não sei se você tem experiência ou é veterano, ou já está pedindo a aposentadoria no ofício. Uma brincadeirinha para quebrar o gelo. Pois bem, né? Eu não sei em que estágio você se encontra. Eu, quando comecei, né, pelo círculo, né, da oração, para ter uma vida de oração, para que ela possa estar, né, impregnada na corrente, né, da nossa vida espiritual, física, ministerial e por aí por diante, que tudo que diz respeito, né, a uma vida, né, de crescimento com Deus, na ordem, né, de crescer na graça, no conhecimento, no relacionamento e na experiência com o Altíssimo, para ter o conhecimento, ou seja, a informação, a instrução, o relacionamento, a experiência, ter entendimento, né, do fato, entendimento aberto, de poder absorver e transmitir e ter a revelação do Espírito de Deus para ele descobrir, divulgar coisa que causa sensação, ou seja, conhecimento inspirador, conhecimento súbito, inspiração do divino, de abrir o leque, como tinha Daniel, que é uma figura de alguém que orava lá no Antigo Testamento, que depois vamos falar, né, a respeito. Ele orava 3 vezes por dia ou ao dia, né, de manhã à tarde e à noite. Não sabemos a duração, né, do que a duração que ele orava, como orava, né? Diz a passagem, se não me falha a memória, lá em Daniel 6:10, que fala a respeito. Pois bem, a oração pode parecer um monólogo, mas é um diálogo. Você não ora sozinho. Você pode, aliás, melhor dizendo, né? Você ora sozinho, certo? Quando está só, lógico. Pode orar coletivamente, etc. e tal. Mas quando você está só, né, parece um monólogo, mas não um monólogo. Né? Alguém de fora pode passar e dizer que você não está batendo, né, direito, né, das ideias. Mas não, a oração parece um monólogo, mas é um diálogo, como eu falei anteriormente. Pode parecer monótono, mas é cheio de novidade e de estímulo.
Deus se apresenta, se manifesta. Eita, nossa, não existe coisa melhor. Quando você ora e Deus responde. Eita, nossa. E se manifesta, se apresenta, dizendo, olha, estou aqui. Pode parecer passivo, mas é ativo. Pode parecer muleta, mas é um trunfo, um recurso, uma vantagem extra. Pode parecer inofensivo, mas é letal. Pode parecer loucura, mas é terapia. Pode parecer sem noção, mas é cheia de sentido. Deixa eu ver aqui. Como aqueles que, fazem a oração. Orar é abrir a porta e permitir que Deus tenha livre acesso às suas necessidades. É autorizar o divino a agir na sua vida. Ainda que Deus é aquele que manda, comanda e desmanda, é aquele que tem um controle sobre todas as coisas, é aquele que tem um mando sobre toda a situação, é aquele que comanda todo o negócio. Apesar da sua supremacia, que está acima de tudo e de todos, da sua soberania, que exerce influência sobre tudo e todos, pela sua autonomia própria, Deus é tão maravilhoso que Ele quer dialogar com aqueles que lhe pertencem, aqueles que depositam a sua oferta de amor, de gratidão, de reconhecimento, de celebração, de obediência, de compromisso, de fidelidade, de louvor, de veneração, devoção ou adoração, de prestar culto diante do seu altar para ser projetado para o seu santuário. Deus não é um tirano. Deus gosta de se comunicar com aqueles que são seu povo, com aqueles que são a extensão da sua família, com aqueles que têm o direito de participar da sua mesa, daqueles que são seus. Oh, aleluia! E isso acontece quando nós oramos. Oh, aleluia! Eu amo orar. Oração para mim, é tudo. É tudo, é tudo. Porque a oração, ela tem como um alvo o ouvido do Eterno. A oração neutraliza toda a força negativa. A oração mora à distância da comunicação com Deus. Eita, nossa. Ninguém vence sem oração. A oração é a ligação direta com Deus. A oração é o uso mais elevado que podemos fazer da palavra. Eita, nossa. A oração deve ser a nossa primeira reação e não o nosso último cartucho. Eu costumo dizer, olha, não é recomendável, Você pode até tocar, um pregador conceituado e renomado, num cantor, renomado e conceituado. Mas aqueles que têm esse cacife, que têm esse naipe, que têm esse calibre, esse quilate, que leva a verdade, a oração dentro de si, esteja perto dessa gente. Porque Deus tem um quê com esse tipo de gente que você nem sequer possa imaginar. Não toca não, filho. Toca não, que o Todo-Poderoso, Ele cobra. Pois bem, como eu falei aqui, a palavra de Deus diz lá em Tiago 5,16 que a oração do justo,
Eita, nós. Pode muito em seus efeitos. Tem uma frase, né, que eu até escrevi, deixa eu ver. Você não sabe para que serve a oração até que entenda que a vida é uma guerra. E o justo, ele tem uma ferramenta poderosa que se encontra lá em 2 Coríntios 10:4, melhor dizendo, que diz assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Sabe por quê? Porque a oração tem alcance preciso, extenso e profundo. Sabe por quê? Tem vibração maior do que qualquer abalo sísmico de um terremoto, que move as estruturas sólidas. Eita, nós. Sabe por quê? Tem retorno assegurado, tem resposta garantida. Eita, nós. Tem pronto atendimento especializado, estendido. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Tem intervenção divina, tem resultado feliz, tem providência certa e rica para a sua vida. Oh, oh, glória a Deus, aleluias. Tem resposta, tem correspondência, tem reação quando você ora do santuário. A tua oração, quando você ora, e a gente, né, sabe que o nosso vocabulário é pobre, o nosso linguajar é mais pobre ainda. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A Ele pega a tua oração limitada. Eita, acompanha o raciocínio comigo. Ele pega a tua oração limitada. Ele eleva, faz subir. Ele reforça, ele reveste de poder, força e autoridade. E ele acrescenta, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas das riquezas do Altíssimo. E ele está aqui na terra, pelo seu ministério de consolação, trazendo conforto, edificação, aconselhamento, correção, repreensão, para estarmos ajustados na sua boa, perfeita e agradável vontade, nos fortalecendo, nos fortificando, nos renovando, restaurando as nossas vidas em um trabalho contínuo, constante, operante e abundante. Eita, nossa. Leva daqui. Lembre-se que aqui tem a lei da gravidade, que puxa todas as coisas para baixo. Tá vendo essa caneta? Tá aqui. O que aconteceu? Larguei, soltei, ela caiu, porque tem uma lei da gravidade puxando tudo para baixo. Para um foguete da NASA subir, né, precisa de um compressor. É aquela cena, que é aquela imagem que a gente vê, né, quando o cometa é acionado, né, vai subindo e aquele fogo, né, aquele fogo intenso caindo, né, embaixo, para que o foguete, né, venha passar, né, da lei da gravidade, que está resistindo à subida, precisa de uma compressão maior, mais forte, né, para subir, para levantar voo, alçar voo. A nossa oração, né, tem o Espírito Santo que faz isso.
mas você tem que estar orando. Você tem que estar como reparador de brecha para a sua vida e para a vida, né, dos seus, para a vida daqueles que fazem parte do ministério que você coopera e congrega. Eu quero crer e acreditar que você, né, esteja orando, né, pelo meio ao qual você se alimenta. Não sei qual a tua denominação, teu ministério, mas que você seja, né, um guerreiro de oração, que esteja exercendo essa atividade no meio da igreja, que os primeiros discípulos diretos, que eram os apóstolos, eles priorizavam no seu ministério oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração, como eles viam no modelo ideal e real que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles aprenderam tudo com o mestre. Porque o mestre falava e fazia, e vice-versa. O que ele falava era correspondido em suas ações. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pois bem, eu e você somos garimpeiros, alpinistas, pescadores, né? Na atividade da oração. E que essa oração ela vem estar sendo o nosso lema e a nossa meta, o nosso motivo e a nossa motivação, a nossa causa e o nosso efeito. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pois bem, visto que a oração é o ponto de contato, o cabo de conexão, um interruptor de ligação, a antena de transmissão, a linha direta e aberta, o canal em sintonia na frequência certa da estação do alto. Tem uma frase que eu gostava muito, né, de uma postagem: conecte-se com Deus, a senha é oração. Não tem outro meio a não ser estes, que são os principais, que é a base, a matriz e a raiz de um crescimento sadio com Deus. É por intermédio da oração. E a oração se faz por formalidade, se faz por necessidade, se faz por piedade. Por formalidade se entende uma norma, uma regra, um cerimonial, ou seja, uma liturgia, quando se abre, né, os trabalhos da igreja, como nós chamamos, né, de reunião, ou é pela palavra ou pela oração, para iniciar os trabalhos, como chamamos. É uma formalidade. Ou seja, por necessidade, dever e por obrigação. É algo, né, que está incrustado, intrínseco na vida cristã daqueles que seguem a Cristo. E por piedade, ou seja, você faz por amor, por devoção, por adoração a Deus. Eita, eu sempre quando oro, eu vou aqui citar, né, a oração modelo lá em Mateus 6, do 9 ao 13,
Lá, no caso aqui nessa versão, né, Almeida Corrigida, eu sempre, quando vou orar a Deus, eu já tenho a minha espinha dorsal que faço os enxertos. Eu já sei como abordar, eu já sei como me apresentar a Deus, porque oração é uma forma, ou seja, um padrão, é uma forma, uma maneira e uma força, um agente ativador que desprende energia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sempre começo assim. Na maioria dos casos, das vezes. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que segundo a sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos e que se renova a cada dia, oh, aleluia, nos gerou para uma boa, viva, bendita e eterna esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Tua é, Senhor, a magnificência, a honra, a glória, a vitória e a majestade. Teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é o reino. Reino esse que não consiste nem em bebida nem em comida, mas em alegria, paz e justiça proporcionada pelo Espírito Santo. Eita, nossa. Oh, glória a Deus, aleluias. Porque exaltaste sobre todos como chefe. Diante de ti vem riqueza e glória. Diante da tua face, a verdade e misericórdia. A base do teu trono é justiça e juízo. Eu estou falando aqui com passagens bíblicas. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Você precisa ter conhecimento bíblico, que mediante o teu conteúdo das Sagradas Escrituras venha da cobertura à massa, que é a tua oração, colocando recheio dentro. A cobertura, palavra, massa, uma vida, né, que esteja dentro dos requisitos do perfil do agrado de Deus, o recheio, Espírito de Deus, com o teor, com o conteúdo das Sagradas Escrituras, como aqui eu acabei de falar. Diz assim, aqueles que oram, eles têm um ponto. Oram, eles acreditam no inexplicável na sua vida. Eles acreditam na unção divina traçando o seu destino. Eles acreditam no sobrenatural à nossa mão e à nossa disposição. Eles acreditam no extraordinário no nosso rastro. Eles acreditam, oh aleluia, no acontecimento feliz em nossa carreira ao qual nos é proposta. Em nosso plano de carreira na fé. Eles acreditam no milagre a qualquer momento, a qualquer instante. Eles acreditam no poder de Deus no curso da nossa história. Quando oramos, nós acionamos o dispositivo, o mecanismo para que Deus venha estar agindo em nosso favor.
Deus vem estar operando em nosso benefício. Agora me lembrou uma passagem: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, o seu santo nome. Bendiz minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Mas tem que estar o quê? Orando. Um crente que não ora para mim é uma casca que não tem miolo. Tem aparência, mas não tem conteúdo. Se o próprio Cristo, enquanto aqui esteve para dar o exemplo, em todo o tempo, ele vivia orando, cara. Que dirá eu e você? Orando. Não aquela oração mesquinha, egoísta, que às vezes a gente está cansado de ouvir, mas orando pelo meio ao qual o cidadão faz parte, pelo ministério, pela igreja, aonde ele coopera e congrega, aonde ele se alimenta, aonde ele tem um elo de ligação com Deus, aonde foi reatado os laços de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de experiência, de graça, de palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui Cristo, ele nos ensina em Mateus 6, 9, 13, que diz assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Pegando essa passagem para a oração no aramaico, eu tive cuidado aqui de... Aqui, ó. Para ver se tem alguma alteração, se muda alguma coisa, né? Porque quando Cristo esteve aqui, ele falava no aramaico. E segundo as facilidades aqui, né, no Google, né, a gente pesquisando, estudando, para ver se tem alguma mudança aqui e ali, né, para comparar, para poder equivaler as coisas, né, para ver se tem algum tipo de mudança, né, seja ela grande, pequena, né. Diz assim: nosso Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra assim como é nos céus. Nosso pão diário, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, basicamente, né, da versão Almeida corrigida atual para o que, né, pegando os primórdios, lá dos rudimentos, né, da língua aramaica, né, fica elas por elas, né? Não tem muita diferença. Oh, aleluia. E essa oração aqui não é para repetir como se fosse uma reza. Essa é uma oração modelo para nos portar, né, diante
do Deus e Pai. Tem uma passagem lá em Isaías que diz: ainda que Abraão não nos conheça, e Israel não nos reconheça, oh, aleluia, todavia, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, o Teu nome é desde a antiguidade. Ao Pai da glória, que segundo o seu conhecimento, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, que todo dom perfeito, que toda boa dádiva ou presente vem do alto, do Pai das luzes, que resplandece em mudança, nem sombra de variação. Opa, você tem que saber se comunicar com Deus, salvo aqueles que estão chegando agora, os recém-nascidos na fé. Mas se você já tem um tempo com Deus, e se você não é daqueles que é convencido, mas que é convertido, daqueles que não estão envolvidos, mas comprometidos, daqueles que tem Deus por teoria, mas não por prática, temos que crescer. Prossigamos em conhecer e crescer. Tem uma diferença entre crescer e evoluir. Crescer, é se tornar maior. Evoluir é se tornar melhor. E nós temos que ter essas duas coisas andando junto, lado a lado, na caminhada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que sair da papa para algo mais sólido. E temos que aprender com pessoas que tenham algum tipo de experiência, de relacionamento, crescido na graça, no conhecimento, no entendimento, que possa nos instruir nessa direção e nos guiar nesse sentido. Oh, glória a Deus, aleluia. Diz assim, olha eu de novo, Diz que orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. Orar durante o processo é confiança. Temos que estar sempre orando. Agora eu lembrei de uma postagem que eu amo, É uma frase de efeito que eu gosto muito. E diz assim, ore com vontade, ore sem vontade, ore até conseguir ter vontade. Ou seja, está querendo dizer o quê? Moralmente falando, jamais deixe de orar. Ore quando estiver em festa, ore quando estiver em luto, ore quando estiver nos altos da vida e nos baixos da vida. Ore quando estiver numa situação que lhe é a favor. Ore quando estiver numa situação que tiver contrário. Eita, nossa, glória a Deus. E nas Sagradas Escrituras tem passagens. Vamos lá. No livro de Josué. Com relação à oração. Diz assim Josué 10. Josué 10. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia também. Josué 10. Eu vou começar no 11. Diz assim o texto. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Beté-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva,
do que os filhos de Israel mataram a espada. Entrando agora no 12, 13 e 14. Diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Deus ouviu a voz de um homem quando este orou. E quase um dia, no ciclo de 24 horas, para dar vitória ao seu povo. Não sei se o universo parou, não sei se a terra parou, né? Só sei que a palavra de Deus que congelou a imagem para poder favorecer os israelitas. Esse Deus que parou o sol e deteve a lua é o Deus da igreja também, que é coluna e firmeza da verdade, ao qual eu e você fazemos parte. Tem outra passagem, Daniel 6, 10 e 11. Diz assim: este homem, que é um ícone das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, é o homem em que os demais buscavam a Deus por intermédio das orações, para que Deus respondesse. Mas esse homem fez com que Deus descesse à terra. Eita, nossa. Por quê? Desde quando foi levado para a Babilônia, em exílio, quando tinha lá por faixa de 14 a 17 anos, a Babilônia no exílio durou 70 anos. Então faz as contas. Com 84 a 90 anos, permanecia do mesmo jeito, em fervor de espírito, eita, nossa, em firme propósito, eita, em firmeza de ânimo, de entusiasmo, de estímulo. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele permaneceu do mesmo jeito quando chegou à Babilônia e assentou em seu coração o propósito de buscar a Deus com inteireza de coração, com fidelidade. Está aqui. Daniel, pois, quando soube que o edito, ou decreto, estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Ele foi levado à cova dos leões, porque ele permaneceu do mesmo jeito. E do mesmo jeito que ele permaneceu, ele foi levado à cova dos leões, mas saiu de lá ileso, sem nenhum arranhão. Porque desde o primeiro dia em que ele se pôs, a orar, Deus ouvia as suas orações. As suas orações chegavam diante
do Todo-Poderoso, daquele que é santo, daquele que é perfeito, único, autossuficiente, diante daquele que é adorar na beleza da sua santidade, que é o centro das atenções, que habita no meio dos louvores, que é o eixo de criação, sustentação, manutenção, preservação, conservação de todas as coisas criadas. Eu gosto de uma frase de efeito que diz assim, que Deus é independente da sua criação, mas a sua criação é inteiramente dependente dele. Oh, aleluias! E não me canso de falar, de repetir, porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Tudo anda em conformidade segundo a firmeza da sua boa, perfeita e agradável vontade e do seu firme conselho. Oh, aleluias! Outra passagem para que a gente, finalizar. É um pouquinho extensa, está lá em Atos 12, versículos 5 e 12. Diz assim: E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guarda de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eita, glória! Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua. De repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Meu querido, faça uso desta ferramenta, deste instrumento que está à tua mão e à tua disposição. Você pode ser um palito de fósforo aceso na oração, mas também você pode ser uma faísca acesa na oração, ou uma vela acesa na oração, ou uma lâmpada acesa na oração, ou um lampião aceso na oração, ou uma tocha acesa na oração. Mas você também pode ser um holofote na oração. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glórias! Oh, aleluia! Ore diante das dificuldades, diante das necessidades, diante das vitórias. É onde nós precisamos mais orar. É quando vem as bênçãos, as vitórias, as conquistas, para não ficarmos alienados, para não ficarmos como um crente bitolado, mal acostumado. Sabe? Tem gente que não cheira nem fede, não influi nem contribui, não acrescenta nem favorece, nem afeta, nem transmite nada. Mas tem gente
como eu falei anteriormente, que tem esse cacife, que tem esse naipe, que tem esse calibre, que tem esse quilate, que é incenso defumador, que em sua vida tem palavra, na sua vida tem oração, na sua vida tem jejum, na sua vida tem comunhão, consagração, santificação, interação, integração com Deus, que tem intimidade com o Eterno. Oh, aleluia. Oh, xericoiada, sescoriviaras. Que onde quer que ele se encontre, nos 4 pontos cardeais do globo terrestre, norte, sul, leste e oeste, sobre a sua vida, Deus vai dizer que seja acumulado de benefícios. Que o tesouro da escuridade e as riquezas encobertas venham no seu encalço, no seu rastro, que as bênçãos do Eterno os alcance e os acompanhe aonde quer que se encontre. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Para finalizar, oh, glória a Deus, estou feliz. A oração influencia todas as esferas da existência, a divina, a angelical e a humana. Faça bom uso dela. O Deus que eu sirvo é maior do que tudo que se apresenta à nossa frente e é melhor do que as riquezas deste mundo. Toma nota disso. É o único meio de felicidade ao homem. Ore, porque os dias são trabalhosos. Vemos que o amor está se esfriando, apostasia, heresia, hipocrisia, rebeldia. E isso não estou falando dos de fora, estou falando dos de dentro. Eu não sei qual a tua escola, se é tradicional, se é neopentecostal, se é pentecostal. Coloque a oração como um marco, como memorial, como divisor de água na sua vida. Busque ao Senhor por intermédio da oração, da ministração da palavra, de uma vida consagrada, que tenha comunhão, que gosta de santificação, que procura se esmerar na dedicação, na disposição, na determinação deste propósito. Eu queria aqui fechar com uma passagem que diz que as lágrimas do cristão, ou seja, seu choro, soa a Deus como oração. Eu gostei muito quando a minha esposa falou da mãe dela, que era analfabeta, que não sabia distinguir o OR do zero. E quando seus filhos, tiveram uma certa idade, foram para a escola, aprenderam a ler, ela obrigava-os a ler as Sagradas Escrituras para ela, lá nos Evangelhos, mais de 10 vezes, para que, quando eles falassem pausadamente, compassadamente, o que eles estavam ali lendo, estavam absorvendo.
decorando, meditando. Pelo simples fato de amar a Cristo e de querer fazer o melhor para Ele. Faça o melhor para Cristo com o teu potencial, com os teus recursos, com o teu linguajar. Procura subir de nível, passar de fase dentro do processo. Sabe, a lagarta que rasteja e que depois passa por uma metamorfose dentro de um casulo para depois se tornar uma borboleta. Pois é, assim eu e você devemos ser, porque eu e você éramos pedras comuns e hoje somos pedras preciosas e valiosas nas mãos do Todo-Poderoso. Ele não te comprou num leilão por lance, ele te comprou numa cruz, por seu sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus para satisfazer a sua justiça divina, que é imparcial, irredutível, implacável. Ele diz assim, olha, busca a mim e me busque em oração. E para finalizar, eu quero deixar Mateus 21 e 22. E tudo quanto pedides em oração, crendo, o recebereis. Eu vou repetir. Mateus 21 e 22. E tudo quanto pedides em oração, crendo, o recebereis. Fiquem essa tarde na paz. Um beijo no coração, um abraço. Que toda sorte de bênção do Altíssimo, que todos os seus recursos inesgotáveis venham estar despejados, destilados na tua existência e faz toda a diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.